Boa noite àqueles que nos veem e que nos ouvem, uns no Brasil, outros em Angola e sabe-se lá mais aonde, mas um abraço muito forte, um abraço ao nosso Daniel, que ele costuma também nos acompanhar no estudo bíblico, o Daniel Ferreira, um abraço ao Eloy, ao Cristóvão, ao nosso irmão Alberto e aos nossos jovens de Angola, um abraço muito forte mesmo, e vocês estão nas nossas orações e ainda há pouco orávamos por vocês. Vamos dar então o início ao estudo bíblico da Carta aos Colossenses, capítulo 2. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos então fazer a leitura do capítulo 2 da Carta aos Colossenses. E depois iremos ouvir então o nosso irmão Alberto, mas vamos ler. E a palavra de Deus diz-nos assim: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente, quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os pôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos engana a seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E foi a leitura da palavra de Deus, irmãos. Podemos nos sentar. Vamos então agora ouvir o nosso irmão. Sei que o Dário está-me aqui a dar indicações de que está um bocadinho atrasada, aqui a questão de passarmos a ouvir o nosso irmão Alberto. Vamos então passar para outro irmão, isto é assim, um irmão que queira partilhar connosco pensamento em relação ao estudo da Carta aos Colossenses, capítulo 2, faça o favor. Eu estive ausente nas últimas semanas, mas graças a Deus já estou presente.
Isto para nós deve nos dar algum ânimo, porque o Senhor tem estado ausente e um dia Ele vai estar presente. Ele vem aí, de maneira que muito mais rapidamente do que aquilo que a gente imagina. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2, eu gostava de ainda referir o seguinte. Vocês certamente se recordam, e nós estamos nos versículos 12 e 13, andamos por aí, por aquilo que eu tenho, apesar de eu não ter vindo, mas acompanhei o estudo e fui muito abençoado, para variar, entre aspas. E, entretanto, vocês certamente que se recordam que quando nós analisamos aqui os versículos 12, o versículo 12 diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E na altura, se bem se recordam, nós falamos um pouco sobre esta verdade da ressurreição, que é uma verdade que nos toca muito. E uma das coisas que eu queria, de alguma forma, enfatizar é o aspecto prático da ressurreição na nossa vida. Mais do que a questão teórica, nós, na altura, vimos várias coisas. Vimos, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, não vi o Senhor Jesus Cristo, não, nós vimos que várias pessoas foram ressuscitadas pelo poder de Deus antes do Senhor Jesus Cristo ressuscitar. E temos 9 ressuscitados nas Escrituras. Nós vimos também as várias ressurreições na Bíblia. Estamos a falar de ressurreições físicas e as ressurreições que estão previstas a acontecer. Também falamos acerca disso, que eu não vou repetir. E depois tocamos na questão da ressurreição espiritual. E aqui neste caso, como vocês certamente se recordarão, no versículo 12, nós lemos aqui que temos aqui uma referência à sepultura com ele no batismo, e nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E esta ressurreição, por exemplo, eu recordo que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, escrevendo aos crentes em Éfeso, ele diz: noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, mas ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E, portanto, nós temos aqui uma ressurreição, que é uma ressurreição muito importante, que é a ressurreição espiritual, que não apenas afeta o pecador perdido, que não tinha vida e passa a ter vida, mas que afeta o crente, que já tem vida, na forma como ele vive. E nós, então, fizemos referência a Romanos, capítulo 6, para nós, sabendo algumas coisas, devemos nos considerar de acordo com aquilo que nós sabemos. E, sabendo nós o que acontece na parte da ressurreição que a Bíblia nos revela, nós devemos viver como vivos dentre os mortos. Uma das coisas que eu procurei dizer então foi que, por exemplo, o apóstolo Paulo orava na carta aos Efésios, no capítulo 1, para que nós experimentássemos na nossa experiência o poder da ressurreição de Cristo. Esse é um aspecto que eu não me canso de referir e que é um aspecto muito importante, porque ele tem 2 orações na carta aos Efésios, ele tem ali 2 orações registadas, uma primeira e uma segunda, uma no capítulo 1, outra no capítulo 3, e na primeira ele diz que ora por aqueles crentes, e por nós naturalmente, o princípio é o mesmo, para que, entre outras coisas, tivessem os olhos do entendimento iluminados, que é uma coisa que muita gente tem essa dificuldade, não percebe, não entende, não tem os olhos do entendimento iluminados. Há como que umas trevas na sua visão ou na sua compreensão das coisas e no entender e no perceber das coisas. Sabem que nós precisamos, na vida cristã, nós temos que entender as coisas. Não devemos fazer as coisas por rito. Isso é o que faz o religioso. Nós temos que fazer as coisas porque percebemos. E porque percebemos, fazemos. E precisamos de ver, compreender. E ele orava por isto, que era uma necessidade, que ele sabia que era uma necessidade. Ele orava para que os crentes pudessem perceber qual é a riqueza que lhes está reservada e que muitas vezes muita gente não percebe. Faz-me lembrar aquele indivíduo que era super rico,
na América e que andava o papelão no lixo. Como é que é possível, não é? Um indivíduo sendo tão rico. Quando ele morreu, foram descobrir rios de dinheiro que o indivíduo tinha. E ele vivia como um pobre. Andava ao cartão. Mas é assim que muitos crentes andam. Porque eles não sabem das riquezas, não têm consciência das riquezas que têm, não fazem uso das riquezas que têm. E Paulo orava para que eles tivessem a noção disso. E orava por outra coisa, que há um poder tremendo, e nós às vezes, e este é um dos nossos problemas, é que nós queixamos-nos de falta de poder. Não sou capaz, não posso, não consigo, não consigo. E alguns até dizem assim, e eu fui feito assim, e quase que não há remédio. Quem é que disse que não há remédio? Há um poder que vence até a própria morte, que é o poder da ressurreição de Cristo. E o apóstolo ora, não é? Para que eles soubessem qual é a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, porque isto só acontece para quem crê. E nós, os que cremos, temos este poder sobre nós, e devemos saber isto, não é? E ele orava para que eles soubessem qual era a excelente grandeza, para eles perceberem que não temos assim um poderzinho, não temos assim uma ajudazinha. Não. Deus não nos dá uma ajudazinha. É sim uma coisa chamada excelente grandeza do seu poder sobre nós. Segundo a operação da força do seu poder, este poder é segundo a operação da força do seu poder que ele manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Uma das coisas que eu sempre me interroguei é, Deus diz que nós temos bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Se elas estão nas regiões celestiais, como é que eu vou lá buscá-las, não é? Eu estou aqui. A grande questão é que o poder da ressurreição manifestada em Cristo levou às regiões celestiais, acima de todos os céus, que é onde estão as bênçãos. E se Paulo ora para nós experimentarmos este poder leva-nos lá ao mesmo sítio, para gozarmos das bênçãos. E este era um aspecto, e penso que foi por aí que a gente terminou dessa vez, que eu gostava de sublinhar, mas, e depois também foi referido por alguém, já não sei se foi, quem é que foi que referiu, mas alguém referiu, não sei se foi o Nando, se foi, já não me recordo, ou se foi o irmão Alberto, ou o José de Carvalho, ou até mesmo o Dário, se calhar até foi o Dário, mas na carta aos Colossenses, no capítulo 3, reparem bem, ele até chega ao ponto de dizer, nós depois vamos lá chegar, mas ele diz assim, portanto, e nós ali atrás, no versículo 12, vocês estão a ver ali no versículo 12 que diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes. Ele está a dizer que nós ressuscitamos, espiritualmente. E ele diz assim, portanto, se já ressuscitastes, e ele ali diz que nós ressuscitamos, com Cristo. E aqui, vocês lembram-se, fomos sepultados com Cristo, lembram-se das proposições que eu sublinhava, as proposições. A Bíblia não diz que nós fomos sepultados como Cristo, nós não fomos crucificados como Cristo, nós fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Faz uma grande diferença. Com ou como? Isto foi com. E então ele diz, se nós ressuscitamos com Cristo, se é verdade que Cristo, quando foi à cruz, se identificou convosco, e se é verdade que pela fé vocês se identificaram com Ele, ou seja, reconheceram que Ele de facto estava lá por vós, na cruz, não é? E portanto vos identificastes com Ele em tudo, na morte, na sepultura, na ressurreição, se já ressuscitastes com Cristo, então o que é esperado? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima. Vocês hão de reparar num pormenor que é o seguinte, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, reparem bem nisto, quando Ele ressuscitou, Ele foi logo para cima. Depois de Ele ressuscitar, esteve aqui pouco tempo, porque Ele, quem ressuscita, busca as coisas que são de cima. Ele foi para o céu. E se nós ressuscitamos com Cristo, sabem de uma coisa?
Eu, se fosse testemunha de uma daquelas 9 ressurreições, ou se fosse testemunha daquelas outras ressurreições, que foram uma série deles que ressuscitaram quando o Senhor morreu na cruz, não é? Como nós sabemos, eu não tenho dúvidas que eu ia falar com eles. Eu ia falar com eles. Epá, não, vamos cá conversar. Explica lá como é que é isso. Tu morreste, conta lá onde é que tu foste, o que é que tu viste, o que é que aconteceu. E conta lá, eu gostava de falar contigo. E a gente pode ter esta conversa em oração com Deus. E Ele responde-nos pela Bíblia. O apóstolo Paulo diz que foi ao céu. Ele disse no corpo, se fora do corpo não sabe, mas conhece um homem em Cristo, tudo leva a indicar que é ele, que subiu ao céu. Ele diz, não há palavras. Não há palavras. Ele conhecia as 3 línguas mais exatas que existem, que eram o latim, o grego e o hebraico. E ele não encontrava termos que pudessem descrever aquilo que ele viu e ouviu. É quase a mesma coisa que vocês passaram por uma experiência e a gente dizer assim, conta lá, como é que é isso? E não consigo. É impossível. Como é que... Não sei o que é que ia dizer. Mas isto não é uma experiência aqui da Terra, isto é uma experiência celestial. E é este mesmo indivíduo, o apóstolo Paulo, que diz, partir. Ele não diz partir é melhor, ele diz, é muito melhor. Vocês estão a ver, um indivíduo que passa por uma experiência destas, nem quer pensar mais nas coisas daqui, quer dizer. É quase a mesma coisa que um indivíduo andou aí a comer das sopas que lhe davam, aquelas sopas assim, para os pobres, e ele, coitado, não tinha mais, era o que comia, não é? Só conhecia aquilo. E depois um dia levaram-no agora vou-te levar aqui a um hotel de 7 estrelas. E vais entrar ali no hotel de 7 estrelas. Vais ver como é que isto funciona. E depois dele comer aquelas iguarias todas que lhe eram lá oferecidas no hotel de 7 estrelas, depois dele assim, então agora vai lá comer a sopita lá, que tu ias lá, que estavas habituado a comer, a ver se ele vai. Isto é uma pobre ilustração, mas que ilustra esta verdade. Quem passa por uma experiência destas, só pode dizer, partir é muito melhor. É muito, é muito melhor. E se eu fico aqui, é pelas vossas necessidades, dizia ele. E ele então diz aqui assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aquilo é tão fabuloso que o indivíduo nem pensou noutra coisa, não é? Depois do indivíduo ver aquelas iguarias todas, pensa naquilo, não vai pensar agora na coisa que é refúgio. Eu estou-vos a dizer isto para tentar ajudar a perceber como, de facto, quem é crente no Senhor Jesus Cristo e experimentou esta verdade da ressurreição, como é que agora faz todo o sentido ser-lhe dito, se já ressuscitaste com Cristo, e aqui a nossa passagem diz que nós ressuscitamos, pensa nas coisas que são de cima. E eu gostava de chamar a vossa atenção para alguns pormenores interessantes e com isto vou terminar. Nós teremos 3 exemplos nos Evangelhos de 3 pessoas que passaram pela ressurreição. Uma menina com 12 anos, que era a filha de Jairo, um rapaz, que não sabemos a idade, mas era filho de uma viúva, e que tinha morrido, e ressuscitou. E temos Lázaro, o irmão de Marta e de Maria. Estes 3, aliás, é impressionante o mundo de pensamentos e de lições que nós temos nestas ressurreições. Eu apenas aqui quero vos dizer o seguinte. Se já ressuscitaste com Cristo, busca o quê? As coisas que são de cima, mas o quê? Vamos ser claros. Vamos ser práticos. O que é que estes ressuscitados buscaram quando ressuscitaram? Olha, quanto à menina, o Senhor Jesus Cristo disse assim, disse-lhes que lhe dessem de comer.
Em Marcos 5,43. Em Lucas 8,55 lemos assim: mandou que lhe dessem de comer. Uma das coisas que nós nos devemos preocupar é alimento. Quem já ressuscitou, eu não sei, porque eu nunca passei pela ressurreição, não é? Quer dizer, se calhar ainda vou passar. Se eu morrer entretanto e se eu depois vier buscar a igreja, eu vou ressuscitar. Mas quero-vos dizer uma coisa. Mas há uma coisa que eu percebo aqui nesta passagem. Quem ressuscita vem com fome. Dá-lhe de comer. Ouviram bem? Está a precisar de comer. Dá-lhe de comer. Dê-lhe de comer. E uma das preocupações que nós devemos ter é alimento. Buscar alimento. Procurem alimento. Eu quando me converti, eu preocupei-me sempre com esta questão do alimento. E isto aliás, ainda hoje eu continuo a ter esta necessidade, a sentir esta necessidade, até inclusivamente o próprio site da igreja, que todos os dias está continuamente a ter novos artigos, novas meditações, etc., revela esta fome, esta sede, que mais do que poder proporcionar aos outros, me sacia a mim primeiro. E nós precisamos de perceber que temos esta necessidade de nos alimentarmos. Porque é o alimento espiritual que nos vai dar as vitaminas e nos vai dar tudo aquilo que a gente precisa para conseguirmos aquilo que se espera, para buscar as coisas que são de cima, etc. O alimento é muito importante. De maneira que o que eu vos peço, sinceramente, é que se alimentem. E alimentem-se, isto lá nos ia aqui uma grande conversa, mas quando vi estas palavras, logo as comi. Lemos na palavra de Deus. E nós temos que fazer da palavra de Deus o nosso alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia logo de manhã. Temos que nos habituar. Não porque tem que ser. E há bocado eu falei na questão de termos os olhos do entendimento iluminados. Temos que perceber o porquê. Não é fazer as coisas porque sim, porque é religioso, nada disso. Mas perceber, temos esta necessidade temos que ter uma relação com a palavra de Deus íntima, próxima, e nós temos que ler a Bíblia e estudar a Bíblia e meditar a Bíblia. Ainda ontem pus um pensamento no meu Facebook, que agora não me lembro de cor o pensamento, mas que diz mais ou menos que qualquer indivíduo em qualquer área da vida, nomeadamente até na área militar, e eu lembro-me da área militar porque é a parte que me toca, mas havia outras áreas da nossa vida sem ser a área militar, tem que investigar, tem que estudar, tem que se aplicar, porque senão não vai ser ninguém. E alguém pensa que quer ser cristão sem fazer o mesmo. Mas o pensamento é mais ou menos este. E isto é muito importante. Em segundo lugar, nós temos o caso do jovem, do filho da viúva, que quando ele ressuscitou, diz a Bíblia, e lemos isso em Lucas 7,15, começou a falar. Começou a falar. Eu acho que uma das características dos perdidos é que eles são mudos. Espiritualmente. São mudos. Não falam. E vão falar o quê? O que é que eles vão dizer? Ainda hoje vi alguém que estava a falar muito, e alguém estava a ouvir assim: este indivíduo fala tanto e não diz nada. Fala tanto e não diz nada. E nós precisamos de perceber que uma das características de uma alma nascida de novo é falar. É inconcebível que uma pessoa seja salva e convive com pessoas à volta dela, que estão perdidas, que podem morrer de um momento para o outro, podem dar um ataque cardíaco, outra coisa qualquer, e morrer, e nós não dizemos nada. Sabem que isto aqui é difícil de analisar isto, e não é o local próprio agora para estar a analisar isso. Mas, durante muito tempo, na minha experiência, eu passei por uma situação que foi numa igreja que estava altamente deficitária, em muitas áreas. Aquela igreja conheceu um reavivamento
por causa de alguns começarem a evangelizar. Começaram a falar. E aqui há dois aspectos, que é a igreja que está saudável evangeliza, fala, mas também é uma coisa curiosa, que é que quando o indivíduo começa a falar, isto traz umas reações tremendas, e aonde não há vida, pode passar a haver vida. Nós temos uma grande necessidade de falar. Isto também tem muito a ver com o assunto da ressurreição. Em terceiro lugar e último lugar, temos o Lázaro, que o Senhor virou-se assim, desligai-o e deixai-o ir. Estava todo atado, não é? Estava todo atado, desligai-o e deixai-o ir. Nós, quando nos convertemos, ainda há muita coisa que nos prende. Nós vimos ainda com as coisas fúnebres, da morte, do pecado, ainda agarrados a nós. E há que libertar aquilo para a gente andar para a frente. O problema é que alguns já ressuscitaram há não sei quanto tempo e ainda andam com as ligaduras. Complicado. Eu não queria. Imaginem que eu estava numa sepultura com aquelas... Sabem que aquelas ligaduras dos mortos não serviam para mais nada senão para ser queimado depois e deitado fora. E um indivíduo pode ser crente e ainda andar ali com aqueles atilhos que não fazem sentido, que cheiram mal, que tolhem os movimentos, etc. Sabem que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 10, estou mesmo a terminar, e ele diz assim: eu quero conhecê-lo. E quero conhecer o poder da sua ressurreição. Este poder da ressurreição reflete-se no falar, reflete-se no alimentar, reflete-se no libertar, não é? Aquilo que eu estava a dizer há bocado, não posso, eu não consigo, não há volta a dar. Quem é que disse isso? O poder da ressurreição pode libertar as coisas mais incríveis que nos estão a aprender. E ele diz, Paulo queria conhecê-lo, o poder da sua ressurreição. Curiosamente, não sei se vocês já repararam, nós já estudamos esta passagem na carta aos Filipenses, mas no capítulo 3, versículo 10, é neste contexto que ele diz que perdia todas as coisas para poder ganhar a Cristo. E queria conhecê-lo e ao poder da sua ressurreição. E abrir mão de todas as coisas e dizia, até as considero como lixo. O que eu quero chamar a vossa atenção é que o poder da sua ressurreição, o experimentar este poder da ressurreição, leva-nos a querer perder, leva-nos, eu vou dizer devagar, leva-nos a querer perder todas as coisas em favor disto. Ou vocês pensam porque é que ele disse que queria perder todas as coisas? Eu quero conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. E este fascínio, levava-o a querer perder todas as coisas. E isto entronca num outro assunto importante, que é o seguinte. Uma coisa importante. É importante nós termos em atenção que aquilo que ele diz que agora era lixo, ele antes considerava pérolas. Quantas coisas há que a gente considera pérolas, que à luz do poder da ressurreição, nós passamos a olhar para essas coisas como lixo? Já pensaram bem no assunto? Como é que as coisas mudam, não é? Depende a perspectiva das coisas depende do nosso estado espiritual. E para terminar, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo fala no espírito de santificação associado à ressurreição, e diz que o Senhor Jesus Cristo foi declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos, segundo o espírito de santificação. Nós vemos uma associação íntima entre a ressurreição e a santificação. Que é isto que estávamos a ver em Paulo. Não é? O que é que o levou a querer abrir mão daquilo tudo, aquelas pérolas, entre aspas, que ele tinha? Foi o poder da ressurreição. E eu vou ler o versículo que diz: declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santificação. De facto, o poder da ressurreição separa-nos. Separa-nos da morte, do sepulcro, de tudo o que isso envolve, de tudo o que isso implica, e separa-nos deste mundo e das preciosidades, entre aspas, que este mundo tem. Que o Senhor nos ajude. Antes de passar ao nosso irmão Alberto, eu só queria partilhar com os irmãos, e vai de encontro, lá está o versículo 13 e o versículo 12, eles estão muito próximos um do outro, em todos os aspectos, e quando a palavra de Deus diz no versículo 13 que
E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Esta parte aqui que diz, logo no início, e quando vós estáveis mortos, isto de facto é, afastado de Deus é estar morto. E a palavra de Deus é muito, ela é muito direcionada sempre nesse sentido. O facto de o mundo viver de costas viradas para Deus, pessoas que não querem saber de Deus para nada, não querem perceber o plano da salvação, estão verdadeiramente mortos. O grande problema é que muitas das vezes nós andamos a dormir e a palavra de Deus ela é muito assertiva, e quando nós lemos na carta aos Efésios o apóstolo Paulo dizer isto, na carta aos Efésios podemos ler, e no capítulo 5 o apóstolo Paulo diz, pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Muitas das vezes andamos a dormir, irmãos, e aquilo que acabamos de ler há bocadinho e ouvir há bocadinho, há uma diferença muito grande. Neste momento a nossa condição é outra. A nossa condição de mortos passamos a estar bastante vivos, e esta vida que nós temos em Cristo, ela tem que fazer a diferença. Não podemos ser achados como mortos aos olhos. É impressionante, no sábado, quando nós estávamos aqui com os jovens, nós vimos depois à noite um pequeno filme que retratava a vida de uma jovem universitária em que ela durante um tempo, ela de facto caracteriza este versículo que diz, desperta tu entre os mortos. E ela vivia como se de facto estivesse morta, onde ninguém achava diferença nela, sendo ela crente. Ou seja, ela fazia as mesmas coisas que os outros e ela era uma infeliz. Ela era uma batalha tremenda que ela vivia. Ela vivia dentro dela uma luta tão grande que a tornava infeliz. A partir do momento que ela começou, lá está, a testemunhar, a falar, a partir do momento que ela começou-se a alimentar verdadeiramente, aí marcou a diferença. E viu-se a influência que ela teve, e a nossa influência pode ser enorme na vida de outras pessoas, dos mortos, para poderem chegar à vida, se nós marcarmos a diferença, se nós fizermos uso da palavra de Deus e daquilo que somos, que estamos a beneficiar hoje em dia, daquilo que é a palavra de Deus e daquilo que Ele nos dá, destas riquezas. Eu queria partilhar convosco. Eu sei que muitos de vocês já leram, mas por amor àqueles que estão longe, como o irmão Alberto em Angola e mesmo no norte o Daniel, eu queria compartilhar convosco, nestas folhinhas que nós recebemos, e no domingo, está aqui um pequeno pensamento que diz assim, para que é que servem os clipes? Aqueles clipes para pôr no papel. Isto vem a propósito do que é que andamos aqui a fazer, que diferença é que nós podemos fazer. E diz assim, há pesquisadores, antes de passar ao nosso irmão Alberto, é muito rápido, há pesquisadores que investigam dia e noite os mistérios da nossa existência, a possibilidade de vida noutros planetas, doenças incuráveis, origem do sistema solar, na base genética da vida. Estas são as grandes questões. Mas, ao mesmo tempo, alguns fazem pesquisas sobre pequenas questões. Por exemplo, para onde vão os clipes de papel? E aqui o Lloyds Bank of London, por exemplo, acompanhou o destino de 100 mil clipes de papel e observou que somente 2 mil foram usados. Irmãos, o que é que andamos aqui a fazer? Será que estamos a ser usados pelo Senhor? E depois diz assim, somente 2 mil foram usados para segurar o papel, ou seja, para aquilo que eles foram destinados. O banco disse que 14.163 foram dobrados e torcidos durante conversas telefónicas. Acho que todos nós já fizemos isso. Dobramos clipes. Depois diz assim, 19.143 foram usados como fichas em jogos de cartas. 7.200 como alfinetes de roupa. 5.434 tornaram-se palitos dos dentes ou cotonetes. Um bocado esquisito. Mas há o perigo de sermos usados das piores maneiras. 5.308 foram transformados em limpadores de unhas. 3.916 limparam cachimbos e outras coisas. E 40.000 displicentemente caíram no chão e foram varridos para o lixo. É interessante ver
que algo tão bem inventado e tão útil possa ser tão mal usado e frequentemente, pelo menos, aparentemente desperdiçado. É um desperdício, irmãos, vivermos 40 anos, 50 anos, 60 anos. E como? Como é que nós estamos a ser... Como é que nós... Não é que estamos a ser, é como é que nós nos estamos a deixar ser usados pelo nosso Senhor e pela qual fomos destinados como filhos de Deus. Nós antes estávamos mortos. Agora temos uma condição diferente. Somos filhos. Como é que estamos a ser usados? Continuamos a agir como se estivéssemos mortos? E nós vemos que podemos agir da pior maneira. E nós vimos aqui o exemplo de que tantos clipes que foram destinados e usados para segurar o papel podem limpar unhas, limpar cachimbos e outras coisas piores. E nós, muitas das vezes, infelizmente, caímos nesse erro. E para terminar, diz assim: o que é que estás a fazer com a tua vida? Muitas pessoas palitam os dentes ou coçam as orelhas quando Deus definitivamente nos fez para trazermos glória e honra ao seu nome pela vida que vivemos. Que tipo de clipe és tu? Estás a ser usado corretamente para o que foste criado? Ou será que foste para o lixo? Pode ser que tu, como clipe, nunca tenhas realmente sido usado para segurar o papel. Deus tem um papel para a tua vida. Agarra-o. Queria terminar assim. Eu acho que muitos leram no domingo, mas por amor àqueles que nos ouvem fora, vamos passar então ao nosso irmão Alberto e vamos ouvi-lo. Graças a Deus por mais essa reunião de oração, estudo bíblico e comunhão. Agradeço ao Senhor por cada irmão que se interessa em adorar ao Senhor através das Escrituras. Quero partilhar esse pensamento, pequeno pensamento, para contribuir o muito que eu tenho aprendido com cada um de vocês. Colossenses 2, no verso 13, a primeira parte: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. No último estudo falamos uma ilustração entre a lepra no Antigo Testamento, uma figura do pecado que corrói e aos poucos vai matando e corroendo o homem. Nesta parte aqui das Escrituras, o que Paulo faz é descrever as condições daquela igreja, daqueles irmãos em Colossos, antes da sua conversão. E aqui, quando ele fala em transgressões, mortos nos pecados, ou outras traduções, em transgressões, o que podemos destacar é que cada um deles viviam em desobediência a Deus e, principalmente, em rebelião ao Criador. Algo que o ser humano, as pessoas, os homens hoje em dia, não reconhecem e não admitem. Mas quantas vezes, ao falarmos da verdade, apresentarmos a salvação em Cristo Jesus, falarmos do Evangelho, como as pessoas se debatem, como as pessoas ficam agitadas, querendo se livrar logo desta verdade que tanto inquieta e tanto perturba a nossa sociedade. Quando ele diz aqui, na incircuncisão da vossa carne, no verso 13 de Colossenses 2, duas coisas devemos observar. Primeiro, que os gentios não faziam parte do concerto da lei de Deus, uma vez que Romanos 1, no verso 28, diz que os gentios rejeitaram o conhecimento de Deus. Assim, o Senhor, já lá em Gênesis 12, levanta Abraão, já que o povo, as pessoas, as nações não queriam mais saber de Deus. Chama então os judeus. Segundo passo importante é que eles viviam num pecado desenfreado, alimentando a concupiscência da paixão carnal cada vez mais. Efésios 2, 11 e 12 mostra e retrata exatamente a conduta do ser humano. O contexto mostra, então, que tanto o judeu, tanto quanto o gentio, ambos estão longe de Deus, estão em transgressão, em rebelião ao Criador, porque querem satisfazer as obras da carne.
viver independente de Deus. Romanos 5, no verso 12, lemos assim: o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado assola a humanidade desde o Éden, desde o início. E assim, Deus está trabalhando para resgatar, reconciliar novamente o homem com o Criador, consigo mesmo. Nascemos pecadores e mortos espiritualmente. Esse é o ponto. Por isso que cada vez mais precisamos da graça de Deus. Nascemos então mortos em delitos e pecados. E agora este pecado é como um aguilhão, é como se fosse o anzol que fisga o homem e o arrasta para a morte inevitável. Enquanto que o homem fica ainda se debatendo, permanecendo vivo por algum tempo, achando que pode vencer aquele anzol, aquele aguilhão, vencer o pecado. Antes do seu maior milagre, em João capítulo 11, Jesus esperou até o 4º dia para ir salvar a Lázaro da morte. Os judeus tinham como superstição esperar 3 dias. Diziam eles, e acreditavam assim, que a alma ainda ficava por perto do corpo do falecido, e depois do 3º dia, aí ela se perdia e devagava para sempre. Portanto, essa é uma das razões porque Jesus foi no 4º dia e chamou Lázaro para fora. Isso quer dizer e prefigura o salvo em Cristo Jesus. Quando o Senhor o resgata, o livra deste aguilhão do pecado, da morte. Lázaro, então, ele cumpre, assim como um exemplo de cada crente, aquilo que Cristo quer fazer, nos chamando para si mesmo. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Canta então Paulo em 1 Coríntios 15, no verso 54, 55 e 56. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A vitória vem por nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a mantermos firme a nossa confiança nele. Amém. Não sei se algum irmão quer partilhar connosco mais algum pensamento. Miguel? Força. Temos estado nos versículos 12, 13 e eu gostava só de ler aqui deixar um pensamento, começando no versículo 10, capítulo 2, e o versículo 10, que diz: e estáis perfeitos nele. E depois gostaria de passar para o versículo 13, no fim do versículo 13, mesmo no fim, perdoando-vos todas as ofensas. Nós estamos perfeitos nele porque ele nos perdoou todas as ofensas. Cristo não nos perdoou as ofensas, perdoou-nos todas. Isto faz-nos pensar em gratidão. A mim faz-me pensar em gratidão e reverência a Deus, porque a sua misericórdia é infinita. Ele não nos perdoou 70 vezes 7, como uma vez perguntaram quantas vezes perdoei o meu irmão, e Deus não nos diz, cheguei aos 70 vezes 7. 7 vezes 7 são 14, 1400 talvez? 1400, acho que sim. 490, obrigado. Portanto, Deus não chega às 490 vezes e nos diz assim: chegaste ao teu limite. Eu já te perdoei as tuas ofensas, mas já chegaste ao teu limite. Nós muitas vezes erramos, e eu erro muitas vezes, e nós às vezes erramos o mesmo erro na mesma pessoa. E a gente pede, desculpa, e a pessoa está bem. Desculpa, a pessoa está bem assim, poxa, já chega, já 5, 6, 7, 8 vezes, tu que fazes o mesmo erro comigo, já estou um bocadinho cansado, mas Deus não nos cansa dos nossos pecados, não nos cansa dos nossos erros. Não erramos porque Deus nos perdoa e por isso, simplesmente, Deus perdoa-me, então vou continuar a fazer. Não, na nossa fraqueza, nós caímos e em reverência pedimos a Deus perdão e Ele perdoa-nos sempre todas as nossas ofensas. E isto faz-nos sentir gratidão e pela misericórdia infinita de Deus.
Nosso Deus é sempre bom. Não sei se mais algum irmão quer partilhar connosco mais algum pensamento. Se não, vamos ficar de pé e dar graças a nosso Deus por aquilo que ouvimos esta noite. E é bom quando nós podemos ouvir e aprender mais e mais do nosso Deus. Vamos então terminar com a oração. Senhor, nosso bendito e amado Pai, de facto é bom quando nós descansamos em Ti, Senhor. Como o Teu Filho amado, o apóstolo Paulo, dizia, ele não arranjava palavras, Senhor, que pudessem descrever, Pai, que pudessem exemplificar aquilo que ele viu na Tua presença, Senhor. E nós Te agradecemos porque é algo que nos está prometido, Senhor, e é algo que nós vamos alcançar. Não porque tivéssemos feito alguma coisa, mas pela misericórdia, Senhor, que Tu tens para com cada um de nós e pela Tua graça através do Senhor Jesus Cristo. E nós Te agradecemos por isso, Senhor. Ajuda-nos diariamente, Pai, a darmos-te graças por tamanha misericórdia, Senhor, e tamanho amor por cada um de nós, Senhor. Pai, Te agradecemos porque Tu conheces cada filho Teu aqui presente, Senhor. Nós já falamos contigo, Senhor, e expusemos perante Ti algumas das situações que nós sabemos e que nos preocupam, mas muitas mais há, Senhor, que só entre cada filho Teu e Tu, Senhor, que estão patentes perante Ti todas as coisas, e nós Te pedimos em especial que Tu cuides, Senhor. E tanta coisa, Senhor, tanta coisa nos vai na nossa mente e que nos ajudes, como ainda há tempos dizíamos através da Tua palavra, ajuda-nos a contar, ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos corações sábios, Senhor. E é o que nós Te pedimos nesta noite, Senhor, Te agradecendo por aquilo que ouvimos e por aquilo que Tu nos anunciaste, Senhor. No nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.